Muito boa tarde para você ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Está no ar o Bastidores do Poder, agora 5 horas e 1 minuto. Bastidores do Poder, sempre levando para você toda a informação do mundo da política, da economia, no Brasil e no mundo. Em AM 840, FM 90.9, em todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio e no mundo pelo aplicativo Bandplay, também radiobandeirantes.com.br. Começando agora também uma nova live em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e em facebook.com/Rádio Bandeirantes. Vamos até às 6 da tarde. Eu, você e o Cláudio Humberto, direto de Brasília. Cláudio, boa tarde, tudo bom? Olá, Cristiano Panvec, muito boa tarde Brasil. Cláudio, vamos terminando uma semana morna em relação a trabalhos de fato, né? No Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nada de grandes coisas aprovadas por lá, uma coisinha aqui, outra ali. Mas principalmente em relação à PEC dos precatórios, que andou na Câmara, mas chegou no Senado e deu uma estacionada. Agora fica a expectativa, Cláudio, para segunda-feira, a tendência é que a matéria seja discutida a partir do começo da próxima semana. Mas o ritmo dos trabalhos certamente está muito abaixo do que o governo, a base aliada do presidente Jair Bolsonaro, esperava, né? Exatamente. Bom, a semana morna decorre do feriadão, né? Exato. A turma começou o feriadão na semana passada, só o presidente do Senado ficou 12 dias fora, uma beleza, né? Mas lembremos, né, que o feriado foi na segunda, né? Segunda. Mas a turma deu uma enforcadinha, né? Na verdade é o enforcadão da semana, mas né? por que eu não posso por que eu não posso fazer uma emenda? Afinal, o feriado é na segunda. O que eu vou fazer na terça, quarta, quinta e sexta, né, Cláudio? Aí já aproveita e já enforca o restinho da semana, né? Exatamente. E se apertar um pouquinho, já junta com o Natal. É verdade. Uhum. Mas olha, bom, o fato é que o que resta mesmo, o que mais movimentou a semana no Congresso, sobretudo no Senado, foi sem dúvida nenhuma a questão da PEC dos precatórios, né? Essa PEC tem um relator, é o próprio líder do governo, o senador Fernando Bezerra, e ele já se reuniu com todo mundo, com quem não gosta da PEC, com quem gosta e etc. Ele tenta ali construir um consenso e tal, mas é muito difícil, né? Por várias razões. Essa PEC afeta diversos interesses, né? Afeta o interesse daqueles que não querem que o presidente da República obtenha ganhos eleitorais com a aprovação da PEC que vai possibilitar o pagamento dos R$400. Aí se opõe a ela. Aí tem também um lobby muito forte com uma bancada de senadores influente no Senado, que é o lobby dos banqueiros. Eles querem modificar a PEC para, inclusive, já até apresentar uma proposta alternativa, etc., que é exatamente para garantir o pagamento daqueles 90 bilhões de reais de precatórios aos banqueiros. Os banqueiros controlam 70% desses 90 bilhões. Eles querem o pagamento à vista. Então estão lá também pressionando, fazendo lobby para tentar, de alguma maneira, alterar a PEC no Senado de modo que obrigue o governo a pagar os 90 bilhões. Só que não tem como tirar, não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Mas o fato é que a expectativa é que de uma parte do Senado é que se aprove ao menos aquilo que é consensual. Não é muito, né? Mas, por exemplo, pagar possibilitar o pagamento desses R$400 a quase 20 milhões de famílias muito pobres, isso como é que eu diria, isso acaba convencendo os senadores, mesmo alguns senadores de oposição, que é preciso aprovar, etc. e tal. Tem essa questão. Tem uma proposta que é exatamente aquela que me referia, que é de aprovar o que é consenso. Aprova o que é consenso, o restante que é de difícil consenso faria parte de uma outra PEC, uma PEC paralela, digamos assim, né? Uma PEC alternativa. E com isso, o que se espera é uma aprovação no início da semana. Mas o Congresso, o Senado Federal, é presidido por Rodrigo Pacheco, que é o popular roda presa, né? Ele não entra em bola dividida, não quer confusão com ninguém. Quando tem ali uma divergência, ele sai correndo, assim, bate o pé na bunda de tanto correr daquela divergência, né? Ele quer chegar e reinar no consenso. E aí é muito difícil se obter esse tipo de coisa no Congresso Nacional num momento como hoje que vivemos, né? Nessa
nessa época aí pré-eleitoral nada, né? A eleição já está na rua, a campanha já está na rua, só se pensa nisso, só se fala nisso, tudo que as pessoas fazem é sempre com vistas à eleição do ano que vem, sobretudo a eleição presidencial. Mas tem aí na segunda-feira uma audiência pública dessas embromações que são criadas para postergar a votação e em seguida, em princípio, há uma possibilidade de se votar a PEC no Senado entre terça e quarta-feira. Vamos esperar para que isso aconteça, né? E enquanto o governo também propôs, como uma das alternativas para se buscar o consenso, é que em vez dos R$400 ficarem restritos ao ano de 2022, o governo admite uma solução que estenda esse benefício a partir de agora, que vire os R$400 vire digamos assim, um valor permanente para aqueles beneficiados. E aí, no final do ano que vem, no final de 2022, ou no orçamento de 2022, que será votado em 2022, mas o orçamento de 2023 já teria os recursos que são necessários para o pagamento dessa obrigação. Eu acho até que é pouco, viu? Eu acho que esse valor deveria aumentar muito mais, devia no mínimo dobrar de valor, porque os R$400 ainda são insuficientes para garantir uma sobrevivência digna de brasileiros que não têm de onde tirar dinheiro. Pois é. E um assunto que surgiu hoje à tarde, Cláudio, que vem meio que na esteira da PEC dos precatórios, porque a bola foi levantada, né, com a votação da PEC dos precatórios. A Polícia Federal apresentou ao Supremo um pedido de autorização para abrir um inquérito para apurar envolvimento de parlamentares em desvios de verbas através de emendas de relator, né, no esse tal de chamado orçamento secreto, né, que é a PEC dos precatórios, enfim, é uma maluquice, né? Nesta semana, o presidente da Câmara anunciou que o Congresso vai entrar com embargo de declaração no Supremo para que a Corte esclareça a decisão de proibir a liberação de verbas das emendas de relator. O Supremo decidiu por 8 votos a 2, a gente já falou sobre esse assunto, né? Manter a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu as emendas de relator. Esses recursos das emendas, né, desse orçamento secreto criado pelo Congresso Nacional em 2019, tem origem em emendas parlamentares, né, cuja essa transparência é questionada em ações no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União. É a PF mergulhando também neste assunto que veio à tona, né, Cláudio, que é estranho, claro que merece investigações sobre, eventualmente, uso indevido de verbas, mas que até pouco tempo atrás fazia parte do jogo, né? Olha, primeiro é o seguinte, essa expressão não é exata, né? Não há nada secreto. Né? É tudo, qualquer pagamento de recursos públicos tem que ser publicada em diário oficial, em publicações oficiais e portanto, exatamente com o destino e tudo mais. Né? O que as pessoas que inventaram essa expressão para desqualificar a iniciativa, que foi adotada em 2019. Esse negócio foi aprovado em 2019, quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, é bom lembrar isso. E foi usado, essas emendas do relator já foram usadas em 2020, ninguém reclamou. A reclamação no final de 2021 é a proximidade do ano eleitoral. Qualquer coisa é válida para tentar, de alguma maneira, desgastar o governo e as forças governistas. É isso, né? E todo dia tem uma confusão, né? Um dia é o Enem, outro dia a PEC dos precatórios, antes da PEC dos precatórios teve os próprios precatórios. Todo dia tem ou toda semana, ou quase sempre, tem sempre algo que é empolgado para tentar promover esse desgaste. Eu acho que a Polícia Federal, se o delegado vê motivos de investigar, que investigue. Eu acho que toda investigação tem que ser feita, né? Mas eu acho que o delegado deve ter acreditado demais no noticiário, que fala de emenda secreta, que pagamentos indevidos e coisas dessa natureza, quando na verdade, como é que funciona isso, né? Essas emendas são emendas parlamentares destinadas aos municípios, né? E portanto, a fantasia de que essas emendas foram usadas para comprar votos de parlamentares em votações de interesse do governo é uma coisa que também não se sustenta, porque, como já foi explicado, mas ninguém
ninguém dá a menor importância para a explicação, né? Mas o fato é que, para essas emendas serem liberadas para o município, o deputado decide dos seus créditos lá para destinar recursos aos municípios. Ele destina, digamos, R$ 1 milhão para a educação, né? Lá para programa, ele tem que especificar o programa, etc. Ou a construção de uma escola, ou seja o que for. O município é que se habilita a receber aquele dinheiro depois que é informado de que há aquela destinação que foi colocada pelo parlamentar. E aí tem todo um processo burocrático, lento, longo, que passa por projeto, passa pela apresentação de certidões, os municípios não as têm, aí vai ter que buscar, tem que correr atrás, enfim. Isso leva meses, né? Não tem essa coisa de sentar no balcão de negócios e dizer, estamos aqui essa emenda e dê cá o seu voto. Não tem isso. Nas emendas de relator, pelo menos, isso não existe. Não existe porque não é possível fazer isso, né? E muitas dessas emendas que são destinadas a alguns municípios não conseguem atender às exigências legais. E aí acaba perdendo aquele recurso que é, portanto, aplicado ou destinado a outro município. De todas as emendas de relator que foram usadas e foram empenhadas em 2021, metade dessas emendas foi para a saúde pública, foi para o combate à pandemia, né? Foram quase 5 milhões de reais para combate à pandemia. Outros quase 3 milhões de reais foram para a construção de casas populares e também para obras de ampliação daquela coisa do Rio São Francisco, né? De programas de água, né? De levar água onde não tem, sobretudo no Nordeste. E também tem ali uma quantia de quase 800 milhões de reais que foram destinados a programas no âmbito do Ministério da Agricultura. Quer dizer, o destino das verbas são bem claros, né? Essa aplicação, o recebimento desse dinheiro pelos municípios apenas depende dessa, como eu expliquei, da apresentação de projetos e de uma papelada que faz tudo isso faz parte tem toda uma legislação que disciplina isso, né? E que obriga o prefeito lá a arrumar aquela documentação. É isso. Eu acho que não tem muito o que sair tirar dessa cumbuca, mas de qualquer maneira é bom saber que a Polícia Federal também vai verificar, pode até acabar passando um atestado de lisura no processo. Vamos aguardar. Pois é. Ô, Cláudio, você falava sobre polêmicas do Enem. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, porque dia a dia, nessas vésperas de prova importante aí, principalmente para os estudantes, é para eles que o negócio é feito, mas tem muita polêmica envolvendo o Enem, o ENEP e o INEP nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília ter mais informações desta sexta-feira sobre o assunto. Agora o Quinto Sinal marcando 5h15 da tarde.